Olá pessoal, como é que estão vocês aí? Todo mundo bem? E como é o calor? Como é que tá o calor aí? Tá todo mundo aguentando bem? A minha oração é que Deus abençoe muito a vida de vocês e vocês continuem firmes, debaixo da graça, da proteção e do amor do nosso Senhor Jesus. Amém por isso? Pessoal, eu tenho conversado aqui com o Hermínio a respeito de uma necessidade dos nossos professores a respeito da transmissão do conteúdo, né, para os nossos alunos. A gente tem percebido que alguns professores têm tido dificuldade de passar o conteúdo. A gente podia até pensar que é porque o conteúdo é difícil, às vezes eu acho que até é um pouco difícil mesmo, mas eu acho que nem é esse o problema, porque os irmãos são bastante capacitados para passar um conteúdo, né, entender bem um conteúdo e passar exatamente aquilo que a gente pretende, né, daquilo que é proposto por um tema que já é dado, como acontece na escola dominical. Às vezes precisa de um pouco de habilidade, às vezes até uma mentalidade. Nem todo mundo tem essa mentalidade de compreender um texto e passar exatamente aquele texto, porque muita gente assim tem esse espírito mais emocional, é mais pessoal, e é muito difícil a pessoa não transformar um texto numa coisa mais pessoal, e na hora que passa fica muito pessoal. Eu acho que é bacana, tem a sua aplicação, tem o seu momento, né? Mas para a escola dominical a gente tem que tomar cuidado para não ficar pessoal demais. Tem que ter uma certa fidelidade ao conteúdo. E aí, conversando com o Hermínio, a gente, né, decidiu que seria bacana eu passar para vocês o que seria a lição, qual é o conteúdo que a gente precisa dar então lá no momento da escola dominical, tá joia? Então eu vou aqui passar para vocês o que eu acredito ser o conteúdo que a gente precisa passar. E eu creio, né, talvez alguns vão aproveitar mais, outros vão aproveitar menos, alguns já fariam isso mesmo. Se você achou que foi muito básico, tal, então fique tranquilo, né, me perdoe por subestimá-lo. Mas então apresente o conteúdo legal e fica uma sugestão para aqueles que talvez tenham alguma dificuldade para formatar o conteúdo e passar o conteúdo. Então, quem sabe ajude essas pessoas então a fazer um trabalho um pouco mais focado no momento lá da classe da EBD, tá joia? Eu vou passar então aqui para vocês o que é então a nossa proposta para o próximo domingo, tá joia? Vamos lá então? No próximo domingo a gente vai retomar o tema que a gente está estudando, que é a Cristologia. A gente já está no quarto estudo e no próximo domingo a gente vai apresentar os estados de Cristo. Então, esse é o nosso tema para domingo, tá bom? Os estados de Cristo. Então, o que a gente deve apresentar, então, no próximo domingo? Bom, eu quero mostrar, então, o propósito, o que a gente deve apresentar para os alunos, que é mostrar quais são os dois estados de Jesus. Quais são? Primeiro, o estado de humilhação e, em segundo lugar, o estado de exaltação. Então, você já deve ter sacado isso, é simples, né? E por que é importante a gente falar sobre isso? Para poder entender por que Jesus, quando viveu neste mundo, ele tinha todo o poder e não tinha ao mesmo tempo. Como é isso, né? Eu estava até conversando com o Hermínio essa semana, como é que Jesus era como Deus, sabia tudo? A gente até falou da onisciência e não sabia, por exemplo, o dia da sua vinda, porque ele disse que não sabia, né? Então, como funciona isso? Então, para entender é difícil, né? Eu acho que ninguém entende exatamente, mas uma maneira de abordar essa questão é entender que Jesus ele passou por estágios diferentes. E nós temos, então, estados, né? Etapas diferentes da vida de Jesus. É o estado de humilhação e o estado de exaltação, tá joia? Então, para entender isso, o bacana é a gente entender, primeiramente, a palavra estado. O que é estado? Estado é um modo de ser, é uma maneira de existir de qualquer coisa, mas nessa lição particularmente é uma maneira de entender o ser de Jesus, como é que ele existe. Jesus é diferente da gente, né? A gente nasceu e do jeito que nasceu vai morrer. Jesus não, Jesus ele é de um jeito e de repente ele é de outro e de repente ele muda para outro. Ele tem maneiras de ser diferentes. E eu preciso entender, então, essas maneiras de ser de Jesus, tá certo? Um exemplo que eu acho bacana que vocês poderiam dar é o exemplo da água, que ela existe em 3 estados diferentes. O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, tá joia? Então, são é uma maneira que a gente tem para compreender
o ser de Jesus, tá joia? Então, depois de entender essa questão do que é o estado, eu partiria então para Filipenses capítulo 2, versículo 6. Eu leria o texto então com a classe, né? Se fosse eu que fosse dar aula, eu leria esse texto juntamente com eles e mostraria para eles que nesse texto Jesus passou por 3 formas de existir. Primeira, antes da encarnação, durante a encarnação e depois da encarnação. Veja que a gente falou que ele tem 2 estados, e aí a gente agora está falando de 3, tá certo? Eu creio que a gente não precisa entrar muito nesse mérito. Antes da encarnação, Jesus ele já era exaltado e glorificado, e depois da encarnação ele continuou sendo glorificado. Então a gente pode resumir os 3, na verdade, em 2, para não complicar demais. Tem livros que vão falar sobre os estados diferentes, né? Antes da encarnação, Jesus ele era uma coisa, depois da encarnação foram anexadas algumas coisas no ser de Jesus, como a natureza humana, por exemplo, mas não vamos entrar nesse mérito, porque eu acho que isso vai complicar mais do que ajudar. Basta entender que Jesus, ele ora está na presença do Pai, glorificado, ora está aqui na Terra, ou pelo menos por algum tempo ele esteve na Terra, encarnado em um corpo, como a gente já sabe, tá bom? Então, ele passou por 3 formas de existir, que na verdade são 2 maneiras de ser, glorificado e humilhado então na carne, tá bem? Eu mostraria então aos alunos, primeiramente, a condição do estado encarnado ou humano de Jesus, ok? Na lição esse estado vem primeiro e aí a gente começa então com ele. A encarnação de Jesus é o fato de Jesus ter tido um corpo físico. Então vocês podem mostrar João 17,5, que fala que Jesus tinha uma glória. Veja, ele fala assim lá no texto, né? Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha. É até estranho falar, eu tinha e não tenho. Como é que Jesus tinha uma glória que ele não tem? Ele não tem uma glória que ele tinha porque ele tem um corpo físico. Então esse é o estado físico de Jesus, tá certo? Ele tinha essa glória, mas no momento em que ele está orando, ele não tem essa glória por causa da limitação do corpo físico, que o corpo físico não permitiria a Jesus ter a mesma glória que ele tinha antes, né? Antes da sua encarnação, e que ele teria então depois da sua encarnação, tá joia? A gente pode falar também da submissão ao Espírito Santo. É muito importante ler o texto, né? Fala e lê o texto, mostrar que no ministério de Jesus, então, ele contou com a aprovação do Espírito e com a direção do Espírito. Mas se Jesus era tão poderoso e era Deus, por que ele precisa depender do Espírito? Ele não tem que depender de ninguém. De fato, ele não depende de nada, ele não depende de ninguém, mas no seu estado de encarnação, ele depende do Espírito, tá certo? Ele é dependente realmente, porque ele está num estado encarnado, num estado humano. A lição também fala da renúncia aos poderes da natureza divina. Jesus não usou todo o potencial da sua natureza divina, porque ele era encarnado. Então, ele teve que maneirar, né, no potencial, tá certo? Porque não tinha como, ele estava encarnado. Eu comentei com o Hermínio essa semana, ele não usou, por exemplo, a sua onipresença, por exemplo. Não há nenhum sinal, né, de que ele estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo nos evangelhos, porque ele não tinha condição por causa da natureza humana mesmo, né? Ele tinha mesmo uma limitação. Isso é tranquilo, não há nenhum problema de falar sobre isso. Esse é o seu estado encarnado. É importante ler o texto de João 1, 3 e 4, onde Paulo fala exatamente sobre isso. Que Jesus viveu um período em fraqueza. Paulo usa exatamente a expressão, né? Ele foi crucificado, né, em fraqueza, ou seja, segundo a carne, e foi ressuscitado em poder. Então ele não estava num estado, digamos, no seu potencial máximo, enquanto estava entre nós, mas ele adquiriu, ou retomou o seu potencial máximo, então depois da ressurreição, quando ele voltou para a glória do Pai. Ok? O texto de Romanos é bem bacana, porque ele mostra então esses 2 estados, tá bom? Depois a gente mostra o estado da exaltação. O que é o estado da exaltação? Para introduzir o estado da exaltação, João 17,5 é bem bacana, porque Jesus fala, eu tinha uma glória, é uma tradução minha, né? Que a gente pode entender agora, que a gente está estudando os estados de Jesus. Jesus fala assim, eu tinha uma glória junto ao Pai, eu renunciei a esta glória por cerca de 30 anos,
mas agora eu estou reassumindo a glória. Então, é exatamente isso. Ele voltou para o estado de exaltação junto ao Pai. E depois de fazer isso, então, a gente vai ler os textos onde os autores do Novo Testamento viram Jesus glorificado. É importante mostrar esses textos e ler esses textos para o pessoal ver que quando eles viram Jesus glorificado, eles viram coisas diferentes do que eles viam quando ele estava encarnado. Quando ele estava encarnado, Jesus era um. Por exemplo, João, né, que ele colocou o peito no peito, ele colocou a cabeça no peito de Jesus. Ele podia fazer isso naquele momento porque Jesus tinha um corpo. Mas quando ele viu Jesus na ilha de Patmos, ele não podia mais fazer isso. Ele teve uma visão e ele fala no final da visão: quando eu vi, eu caí como morto. Quer dizer, acabou aquela coisa, aquele contato íntimo, físico inclusive, né, que poderiam ter com Jesus, porque Jesus agora é glorificado. Então esses textos são importantes para mostrar que Jesus ele tem um status diferente agora, né? Ele está glorificado, ele tem uma glória, ok? E no final, depois de mostrar então a glorificação de Jesus, eu proponho uma complicação no final. É bem interessante porque a ideia é complicar um pouquinho, porque a gente poderia pensar, a ideia da nossa mente seria pensar que a carreira de Jesus foi como um gráfico, e Paulo em Filipenses até daria essa ideia para a gente, né? E que não está errado não, está certo, tá bom? Pensar assim, que Jesus era glorificado, e aí ele foi descendo, né? Paulo fala, ele se fez homem, ele se fez servo, e como servo ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, e aí Deus o exaltou. Então é a ideia de que a cruz foi o ponto mais baixo da humilhação de Jesus, e a partir daí foi uma carreira meteórica, né? Ele foi subindo e ele foi se elevando até chegar àquilo que Paulo fala, o nome que está acima de todo nome, e o nome que está acima de todo nome, a gente sabe, é o nome de Yahvé, é o nome de Deus, que foi o nome que Jesus assumiu, portanto, junto ao Pai, que era a glória, inclusive, que ele tinha antes da encarnação. Mas essa ideia de que a cruz é o ponto mais baixo da humilhação, ela merece um questionamento. Ela é um lado da moeda, mas tem um outro lado também. É que na opinião de Jesus, em João 12, 23 e 24, a sua morte, na verdade, foi um momento de exaltação. Jesus está dizendo que naquele momento ele estava sendo exaltado. Ele fala, agora chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele fala, glorificado onde? No céu? Na presença de Deus? De fato, ele seria mesmo. Mas naquele momento ele estava se referindo à sua morte. Por que ele diz isso? Porque a morte dele foi uma forma de glorificar a Deus e, portanto, glorificar a Ele mesmo. A nossa obediência, eu até sugiro que a gente termine a lição mostrando que a nossa obediência, ela glorifica a Deus mais do que qualquer coisa, mais do que as nossas palavras, mais do que as nossas canções, inclusive, não é? A gente precisa ser obediente a Deus. É um bom jeito de terminar e de fazer uma lição prática, né, um link prático com a vida, né, dos alunos, mostrando então que eles podem obedecer a Deus, devem obedecer a Deus como Jesus, e de que o momento da obediência não é um momento de humilhação, não é o fim de uma trajetória de humilhação, pode ser também um momento de exaltação, porque nós estamos fazendo isso para a glória de Deus, ok? Então é isso, gente, eu quis apresentar então a vocês essa lição, e deixa eu retomar aqui, ok. Quis apresentar então a vocês essa lição e utilizem esse roteiro, tá joia? Se vocês tinham alguma dificuldade para apresentar o conteúdo, esse é o conteúdo. Um problema que a gente tem para apresentar o conteúdo é que a gente quer ser significativo, né? Mas eu tenho que falar da vida, eu tenho que falar das emoções, dos problemas, né? Do dia a dia. Essa tentação de falar dos problemas, eu sugiro que deixe isso para o final, tá? A gente usa o conteúdo, fala do conteúdo, mostra o conteúdo, e no final da lição, então, a gente pode apresentar uma parte mais pessoal. Então, o que isso tem a ver com vocês? A ideia da obediência é bem bacana, é uma sugestão que eu dou a vocês, e vocês podem utilizá-la, então, no final da lição, tá bom? Pessoal, Deus abençoe vocês, foi muito legal falar com vocês hoje. Espero que vocês passem uma semana muito abençoada. Estudem bastante a lição e no domingo estejam bem seguros para falar com eles de uma maneira bem firme e com bastante autoridade na palavra de Deus. E a autoridade é exatamente a gente mostrar que a gente sabe do que está falando,
tá bom? Deus abençoe a vocês e uma ótima semana para todos vocês.